Olá, para você que não conhece, eu sou o Vinícius Lino. Para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vini das Exatas. Dando seguimento ao que nós estávamos fazendo, revisão FUVEST Unicamp, Física, Óptica, Lentes Esféricas. Terminamos no item 4, determinação gráfica de imagens, ou seja, fizemos desenhos. Agora vamos fazer continha, beleza? Então, para que nós possamos usar as fórmulas são as mesmas de espelhos esféricos. Não tem nada de novo. Agora, o que muda é quando que os parâmetros que entram nas fórmulas, eles entram positivos ou negativos. A gente tem que entender isso. Isso é toda a diferença. Separa quem é aprovado de quem não é. Então, para nós usarmos isso, podemos descobrir quem é positivo e quem é negativo, vamos usar uma coisa chamada referencial gaussiano. Parecido com o plano cartesiano, XY, é basicamente a mesma coisa. Com uma leve diferença. Eu peguei uma lente convergente, podia ser divergente, a mesma coisa. Tracei uma linha tracejada, que seria o eixo principal. Peguei um objeto aqui à esquerda da lente, certo? A altura do objeto vamos chamar de O. A luz vem do objeto para a lente, ou seja, da esquerda para a direita. E determinar de onde vem a luz é super importante, é o mais importante. Peguei um caso de uma imagem qualquer, que seja real, seja do outro lado. Se ela é real, ela é invertida, beleza? A altura da imagem a gente vai chamar de I, beleza? A distância do objeto à lente a gente vai chamar de P. A distância da imagem à lente a gente chama de P', beleza? Agora vem o pulo do gato. Suponhamos que a altura do objeto seja 2 cm. Como eu sei que ela entra na fórmula como 2 cm ou como menos 2 cm? Suponhamos que a altura da imagem seja 1 cm. Como eu sei que ela entra na fórmula como 1 cm ou como menos 1 cm? Suponhamos que a distância do objeto à lente seja, sei lá, 20 mm. Como eu sei que ela entra na fórmula como 20 mm ou como menos 20 mm? E, analogamente, suponhamos que a distância da imagem à lente seja, sei lá, 10 mm. Como eu sei que ela entra na fórmula como 10 mm ou como menos 10 mm? Então, preste atenção no pulo do gato. Para determinar a altura, nós vamos traçar esse eixo Y. Se algo aponta para cima, a altura entra positiva. Se algo aponta para baixo, a altura entra negativa. No nosso exemplo, o objeto aponta para cima. Então, a altura do objeto entra positivo nas contas. Por exemplo, se vale 2 cm, entra como 2 cm mesmo. Agora, a imagem, não. A imagem aponta para baixo. Então, a altura da imagem entra negativo nas contas. Se ela vale 1 cm, a altura que entra nas contas é menos 1. Esse detalhe faz toda a diferença para errar ou acertar. Deixa o seu concorrente errar isso. Agora, e as distâncias em relação à lente? Preste atenção na luz. O objeto vai ser assim. Se a luz não está à esquerda, então nós vamos traçar um eixo X que aponta para a esquerda, ou seja, aponta para onde a luz está vindo. Esse vai ser o X do objeto. Esse X do objeto vai dizer se a distância P é positiva ou negativa. Preste atenção. O objeto é objeto real. Normalmente, objeto real, na maioria dos casos, o P vai ser sempre positivo. Já decora isso. Então, o que vai acontecer? Perceba que o nosso X aponta para a luz, ou seja, aponta para a esquerda. E o nosso objeto está à esquerda da lente. Então, o P entra positivo, ou seja, se a distância dele à lente é 40 mm, o P entra com 40 mesmo. Agora, preste atenção na imagem. O X da imagem não é esse mesmo X do objeto. Se o X do objeto aponta para a esquerda, o X da imagem aponta para a direita. Agora, isso quer dizer o quê? Que se a imagem está... Olha o X da imagem, aponta para a direita. Isso quer dizer que se a imagem está à direita da lente, o P' entra positivo. Se a imagem estiver à esquerda da lente, o P' entra com negativo. Cuidado, volta o vídeo, vê devagar, que isso faz toda a diferença. Então, é como se a gente pegasse as coordenadas do ponto do bico da seta. Repara, a coordenada X, desculpa. Lembrando que é o XO. É P positivo, porque o XO é para cá, para a esquerda. E a coordenada da altura é O, certo? Então, ambas são positivos. Agora, presta atenção na imagem. É como se eu pegasse a coordenada desse ponto, que é o bico da seta. A coordenada X é o quê? É o P'. Positivo, porque o X da imagem é para a direita, ele está à direita, o P' é positivo. Só que a altura não. A altura é um ponto que está para baixo, tem coordenada Y negativa. Y positivo é para cima, isso aqui aponta para baixo. Então a altura é menos Y, por isso que o I entra negativo nas contas. Preste atenção, muito cuidado, a gente vai fazer bastante exemplo para você. Então, as equações são as mesmas dos espelhos esféricos. Equação dos pontos conjugados de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Cuidado que quando a lente é convergente, a distância focal entra positivo nas contas. Quando a lente é divergente, a distância focal entra negativo. Por quê? Lembra que foi lá no vídeo 1. Quando a lente é convergente, o foco objeto aparece
junto do lado da luz e o foco imagem aparece do lado oposto da luz, certo? Então, está do jeito certo, ó. FO está do lado do XO. FI está do lado do XI, então tá bonitinho. Então, foco, distância focal entra positivo. Agora, na lente divergente era o contrário. O FI estava do lado do XO e o FO estava do lado do XI. Então, as coisas têm que ficar negativas, belezinha? Agora, tem a equação do aumento linear transversal, que a gente, ou só aumento linear, a gente usa a letra A. O que significa? O aumento linear, eu quero saber o quanto que a imagem é maior que o objeto, ou quanto que ela é menor que o objeto. Exemplo, se o aumento der 4, significa que a imagem é 4 vezes maior que o objeto. Se o aumento der 1/4, quer dizer que a imagem é o objeto dividido por 4, ela é 4 vezes menor que o objeto. Agora, e se o aumento der menos 1/4? O que isso quer dizer? Que além da imagem ser 1/4 do objeto, ou seja, 4 vezes menor que o objeto, esse menos significa que ela é invertida. Presta atenção, o sinal de menos no aumento fala que a imagem é invertida. É assim que a gente lê. Então, a equação do aumento era assim, o aumento pode ser calculado de dois jeitos. Ou ele é I sobre O, ou seja, a altura da imagem dividido pela altura do objeto, ou você pega o P', inverte o sinal, divide pelo P, que é a distância do objeto até a lente. Pode ser calculada desse jeito também. Agora, o importante não é a fórmula, é a interpretação dos resultados da fórmula. O outro jeito também, tem um terceiro jeito, que é a dica que muitos lugares ensinam, que o aumento também pode ser calculado como a distância focal Fzinho dividido por F menos P, tomando cuidado com os sinais, claro. O importante, como eu acabei de dizer, é a interpretação dos sinais. Se o A for positivo, igual eu disse, a imagem é direita. Se o A for negativo, a imagem é invertida. Se o A der um número cujo módulo é maior do que 1, por exemplo, 4, significa que a imagem é 4 vezes o objeto, ou seja, a imagem é maior que o objeto, é ampliada. Agora, se der um número cujo módulo é menor que 1, por exemplo, 1/4, meio, significa que a imagem, se for meio, ela é metade do objeto, ou seja, a imagem é menor que o objeto. Ou seja, isso é o importante, é isso que essas questões priorizam, que você consiga interpretar os resultados, não só abaixar a cabeça e fazer... Então, eu trouxe uma questão da FUVESTinha 2018 para você, primeira fase. É de fazer continha. Tem dois problemas enunciados, mas você vai ter que saber se deparar com isso. Nem todas as questões são perfeitas. Na verdade, a maioria não é. A maioria é bem ruim. Ele fala que câmeras digitais, como esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Focalização, foco. Presta atenção no gatilho. E uma câmera digital que utiliza a lente convergente, até o símbolo da lente convergente, de 20 mm de distância focal, a distância em milímetros entre a lente e o sensor da câmera, quando o objeto a 2 metros estiver corretamente focalizado. É aproximadamente, blá blá blá. Beleza. Primeira coisa que tem um erro na questão. Ele não te explicou o que significa uma imagem estar corretamente focalizada. Uma imagem corretamente focalizada é quando ela está bem em cima do sensor. Ou seja, em outras palavras, a pergunta ele quer a distância do sensor à lente. Em outras palavras, ele quer a distância da imagem à lente. E a distância da imagem à lente, a gente chama de pelinha. Ele quer o pelinha. Agora, outro problema, ele falou quando o objeto estiver a 2 metros, mas estiver a 2 metros da lente ou do sensor? Vamos considerar que é da lente, que deve ser o mais óbvio, mas ele deveria ter especificado. Então, ele quer a distância do objeto à lente, e a distância do objeto à lente a gente chama de P. Ele falou que o P é 2 metros, mas perceba que a questão quer as coisas em milímetros, então vamos passar para milímetros. De metros para milímetro, multiplicar por 1000. Então, 2 vezes 1000 dá 2000. 2 metros são iguais a 2000 milímetros. Beleza, nosso P vale 2000 milímetros. Quero que você perceba um detalhe que a gente vai usar no final para resolver essa questão em 10 segundos. Eu vou fazer primeiro do jeito convencional, depois eu faço pelo atalho. Perceba que 2000 milímetros é muito maior que 20 milímetros, ou seja, que a distância focal. Ou seja, se a distância focal é 20 milímetros, o antiprincipal, que é o dobro, está 40 milímetros. E o objeto está a 2000 milímetros, está muito distante. A gente conversou isso no vídeo anterior. Algo que está muito distante é algo que está, entre aspas, no infinito. E lembra, já conversei isso com os alunos pessoalmente, então, quando algo está no infinito, os raios chegam paralelos. Raios de sol, a gente fala que ele chega paralelo à Terra, está numa distância infinita. Ou seja, se o objeto está infinitamente longe da nossa lente, os raios dele vão aparecer no foco. Ou seja, eles vão aparecer no foco, ou seja, 20 milímetros da lente. Já podia marcar a letra E direto, o pelinha é 20 milímetros. Mas eu vou fazer as continhas para você. Então, vamos lá. Temos a nossa lente convergente, o nosso ponto antiprincipal. O nosso ponto antiprincipal não, desculpa. Temos o nosso eixo principal, que é a nossa retinha pontilhada. Temos aqui o nosso objeto, o nosso solzinho, fiz uma seta, como sempre. Temos que esse objeto está muito mais atrás do que o ponto antiprincipal. Nós vimos que quando isso acontece, é o caso 1, lá da lente convergente, a imagem é real, a imagem é invertida, certo? E ela é menor que o objeto. Belezinha. Agora, o tamanho da imagem não importa nessa questão, ele quer a distância da imagem à lente. Então vamos calcular o pelinha.
Como nós fazemos isso? Fácil. O P nós temos, que vale 2.000 milímetros. P' é quem nós queremos descobrir, certo? Pegamos nosso referencial gaussiano, o Y para cima, o XO aponta para a luz, o XY aponta para o outro lado. O objeto, o P, está à direita da lente? Está. E o XO aponta para a direita, então o P entra positivo. O P' está à esquerda da lente? Tá. E o XY aponta para a esquerda, então o P' também vai dar positivo. Se nós calcularmos um P' negativo, significa que nós erramos na conta. É um jeito prático de saber se acertamos ou não. Meu espaço acabou, certo? Então provavelmente eu vou continuar no próximo slide. Lembrando, P e O vão entrar positivo e P' vai entrar positivo, só que o I aponta de ponta cabeça. Então, se eu quisesse a altura, não é o caso do exercício, a altura apareceria negativa nas minhas contas. Se eu calculasse uma altura positiva para a imagem, estaria errado. Como ele não pediu, nós não calculamos. Então, vamos lá. O mesmo desenho anterior, certo? Então, vamos aplicar a equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que a lente é convergente, o F entra positivo na conta. Então, 1 sobre 20, que é a distância focal, em milímetros, igual a 1 sobre P. Cuidado que o P tem que estar em milímetros também. 1 sobre 2.000, mais 1 sobre P'. Esse 1 sobre 2.000 está positivo, passa para o lado esquerdo negativo. Então fica 1 sobre 20 menos 1 sobre 2.000, igual a 1 sobre P'. Perceba que temos uma subtração de frações e o denominador está diferente. Então, para ficar com o denominador igual, multiplica a primeira fração 1 sobre 20 em cima e embaixo por 100. Então, em cima vai ficar como? Antes disso, eu só inverti de lado. O que está do lado direito eu botei para o lado esquerdo, o que está do lado esquerdo eu passei para o direito, beleza? Agora sim eu vou botar o denominador comum. Multipliquei em cima e embaixo por 100, vai ficar na primeira fração 100 sobre 2.000 e a segunda continua igual, menos 1 sobre 2.000. 1 sobre P' igual a 100 sobre 2.000, menos 1 sobre 2.000. Mantém o denominador comum embaixo 2.000, faz em cima 100 menos 1, fica 99. Temos que 1 sobre P' é igual a 99 sobre 2.000. Você podia só inverter, fazer que P' é 2.000 sobre 99. Mas eu sei que aluno gosta de multiplicar em x, então vou multiplicar em x. 99 P' é igual a 1 vezes 2.000. Então, 99 P' igual a 1 vezes 2.000 é 2.000. Agora passa o 99 dividindo, P' é igual a 2.000 dividido por 99. Perceba que ele quer aproximadamente, então você não precisa ficar fazendo a continha. 2.000 dividido por 99. Aproxima 99 para 100, ó, a malandragem. P' é igual a 2.000 dividido por 100. 2.000 dividido por 100, os dois zeros corta, chunks, sobra 20. Então P' é aproximadamente 20. E aquilo que eu falei, 20 não era a distância focal? Ou seja, o P' coincide de ser o foco. Lembra? Objeto distante, luz chega paralelo. Paralelo vai para o foco. Ou por isso chama focalizar. Então, isso era um jeito de resolver em 10 segundos a questão, mas se não resolveu, também dá para fazer pelo jeito tradicional. Muito bem? Eu vou ficando por aqui e na próxima questão, no próximo vídeo, vou fazer uma questão bônus da Unifesp 2019, segundo dia. Uma questão muito mais interessante, com um grau de dificuldade maior. Então, beijos e fui!